Muita gente questiona o motivo da escoliose, ela ser pior, ela ser mais agressiva durante a infância e a adolescência. Meu objetivo nesse vídeo é elucidar para você o que acontece durante esse período que faz com que justamente essa fase da infância e da adolescência seja tão crítica para a escoliose. Tudo começa quando ocorre um desvio na coluna, quando surge uma curvatura inicial. Antes dessa curvatura surgir, a coluna ainda reta, as cargas que incidem sobre a coluna quando estamos na posição vertical, que é como eu estou agora aqui sentado, é como você também fica quando está de pé, essas cargas elas são homogêneas, elas são distribuídas de forma simétrica, de forma igual. Porém, no momento em que uma curva se forma, essas cargas não são mais homogêneas, mas sim assimétricas, ou seja, existe muito mais carga de um lado do que de outro. E pensando na curvatura da escoliose, essa carga aumentada, essa carga maior, ela vai acontecer dentro da curvatura, ou seja, no lado da concavidade da curva, que acaba se tornando inibida, ao passo que a convexidade da curva, em determinado momento, ela vai ser estimulada. Com o passar do tempo e essas cargas assimétricas, com essa sobrecarga sobre a concavidade da curvatura, existe uma tendência à deformação estrutural, principalmente pensando em disco intervertebral e vértebra, que é o osso que forma a coluna. E aí eu tenho um fator agravante na infância e na adolescência. Os ossos das crianças e dos adolescentes, eles não são totalmente rígidos ainda, eles ainda estão em formação, ou seja, eles têm certa maleabilidade. E aí, se eu tenho uma carga constante sobre uma estrutura que não é totalmente rígida, eu tenho muito mais potencial de deformação. E é o que acontece na maioria dos casos quando não há uma intervenção adequada. Esses ossos, essas vértebras, elas se deformam, elas se tornam vértebras em cunha. Só que quando essa vértebra ela fica em cunha, eu aumento ainda mais aquela curvatura inicial. E essa curvatura inicial aumentada aumenta bastante a sobrecarga sobre as estruturas. E aqui nós estamos falando de um ciclo, mas não termina por aí. Lembra da carga simétrica que ocorre entre concavidade e convexidade? Eu disse que na concavidade, essa carga simétrica, ela vai inibir e na convexidade ela vai estimular. Mas ela vai estimular o que, Rodrigo? Outro fator importante na infância e na adolescência. Quando nós temos o crescimento estatural, e justamente no final da infância principalmente, e durante a adolescência nós temos grandes estirões de crescimento, devido a essas cargas assimétricas entre concavidade e convexidade, o lado da convexidade ele é estimulado e ele cresce de forma assimétrica, ou seja, aqui na convexidade, o lado externo da curva, ele tende a se desenvolver mais do que o lado interno da curva, que é a concavidade. Isso vai fazer com que haja um crescimento desigual da estrutura e tudo isso vai colaborar para a progressão da escoliose. Então vamos lá, vamos enumerar aqui. Primeiro eu tenho uma curva inicial que se forma, a gente não sabe o motivo em muitos dos casos. E aí essa curva inicial ela vai causar essa assimetria de cargas. Eu tenho um crescimento estatural acontecendo. Essa assimetria de cargas com crescimento estatural vai me levar a um crescimento assimétrico, um crescimento desigual entre concavidade e convexidade. O fator tempo envolvido, ou seja, muito tempo a carga constante com crescimento desigual em uma estrutura ainda não totalmente consolidada, não totalmente rígida, favorece a deformação estrutural. Com a deformação estrutural eu tenho um aumento da curvatura inicial que vai sobrecarregar ainda mais essas estruturas. Percebeu? É um ciclo que se retroalimenta. E aí o que a gente tem que fazer? Interromper ou alterar esse ciclo de Stokes,
que na verdade, quando a gente fala em alterar o ciclo de Stokes, estamos falando em alterar a história natural da escoliose. E é por isso que dizemos que a escoliose é uma condição com história natural progressiva, porque se nada for feito, a tendência é que ela vá piorando com o passar do tempo, pelo menos até finalizar a fase de crescimento. E presta bem atenção, não estou falando que na idade adulta a escoliose não possa progredir, mas na idade adulta nós não temos mais esse ciclo. Aí já é outra questão que faz com que essa escoliose possa piorar, que não é assunto desse vídeo. Então, para alterar essa história natural da escoliose, nós precisamos intervir com o tratamento adequado. E qual é o tratamento adequado que nós temos hoje para a escoliose do adolescente? Em princípio, nós começamos com os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, que são exercícios específicos que levam em consideração diversos fatores e que visam alterar essa história natural da escoliose. E se o caso é um pouco mais sério, e nisso eu me refiro àquelas escolioses a partir dos 25 graus de ângulo de Cobb, nós já temos que entrar também com o colete tridimensional. A função principal do colete vai ser guiar essa coluna enquanto ela está em crescimento. Ou seja, basicamente é como se eu escorasse a coluna da forma mais reta possível que eu consigo, usando o colete, e esse colete ele vai guiando essa coluna, ela vai se desenvolvendo e aí eu diminuo aquela assimetria entre concavidade e convexidade, aquela diferença de cargas, fazendo com que haja um crescimento mais simétrico, mais normalizado.